Professor Luiz Carlos, me ouve, professor? Aguardar mais um pouquinho. O pessoal está um pouco atrasado. Vitória, só está o Evaí e o professor Luiz Carlos Silveira? Está ouvindo, Vitória? Alô, Vitória? Está ouvindo, Vitória? O microfone está fechado, tá não? Aberto. Não, estou falando com você, você está ouvindo? Eu não consigo escutar o áudio do senhor. Não. Então, olha o chat. Eu só tenho os dois aqui abertos. Está ouvindo, Vitória? Não está ouvindo? Não consigo escutar. Bom. Está ouvindo? Boa noite a todos. Alô, boa noite, pessoal. Todos me ouvem? Boa noite, Paulo César, Nilton. Obrigado aí, Nilton. Obrigado, Evaí. Obrigado aí, o Arioto Cardoso. O Marcos Franco. Obrigado a todos, pessoal. Luiz Carlos. Obrigado, professor Luiz Carlos. Não, agora veja lá se está me ouvindo. Pessoal, te ouvindo aí. Eu estou ouvindo perfeitamente. Está ouvindo aí, Paulo César? Sim, perfeitamente. Boa noite a todos. Boa noite, Nilton. Nilton, Marcos Franco, ergue a mãozinha aí, faz favor. Dá uma marcada aí. Quem está ouvindo? Legal, legal. Sim, Denilson. Legal. Agradeço a todos aí pelo apoio aí e a presença, pessoal. Vamos esperar mais pessoas. O coro tá baixo, viu, Paulo? O coro, precisamos de mais pessoas aqui para deliberar. Vamos chamar o pessoal lá no grupo. Faz favor. O Rodolfo falou que teve problema lá com o punho, né? E ele ia estar em médico até 19h30, 40, mas assim que liberasse, ele ia ver se conseguiria entrar por celular. O Eduardo está na estrada, está longe pra caramba. Mas vamos esperar um pouco, vamos seguir, tá? Com a deliberação aí. Professor Luiz Carlos, ouve? O pessoal, quem controla aí, a Vitória está controlando aí o pessoal que está se associando, né? Gostaria aí, o Marcos, o Evaí Brito e o Arioto Cardoso, se vocês estão lá já no grupo dos membros efetivos. O Nilton tá, né, Nilton? Salvo engano, né? Eu tô na NT lá, no membros efetivos, acho que eu não tô, né? O que nós fizemos agora? Depois que se inscrever e preencher a ficha, Nilton, nós estamos em um outro grupo que nós criamos, tá? Que é chamado NT Membros Efetivos, que são os sócios, ok? Eu preenchi a ficha aquela vez lá, mas você não me colocou, não. Então eu vou falar para a Vitória, é até bom pontuar, viu? A Vitória está ouvindo aí, pontuar para ela organizar isso. Eu já estou no membro efetivo aí, Lenilson. Boa noite. Legal, Marco, legal. Tá.
Boa noite, Evaí. Eu também já estou no efetivo já também. Legal, Evaí. É que assim, pessoal, quem vota, né? Quem vota é somente os membros efetivos, né? Mas aqui a gente estende aí o convite para todos, né? Para o pessoal conhecer a gestão, como que nós vamos seguir, né? Com a gestão da NT. Então a gente agradece a todos aí, o pessoal começar a compreender o projeto, né? Tem muita dúvida ainda, apesar de ter um grupo lá, né, Paulo César? Há 2 anos e pouco, né? Muitos não entendem o objetivo nosso, o projeto, né? O que a gente vai entregar aí para todos. Então é importante a gente tirar essas dúvidas também. Ok, pessoal? Robson, obrigado aí, Robson, pela presença. Boa noite aí a todos. Boa noite, Nilson. Tudo bom? Boa noite. Pessoal, fica à vontade aí para pôr no chat suas dúvidas, até porque o tempo é corrido, né? Então, muitos têm dúvidas ou perguntas. A Vitória e eu estamos monitorando, tá? A Vitória é a mediadora. Colocar no chat aí as perguntas, tá? Enfim, fique à vontade. Vamos tirar um pouquinho, pessoal, até mais umas 19h15, né? E a gente vai dar sequência, né? Tem quantos, Vitória? Quantas pessoas já participando? Você poderia passar? 10. 10 pessoas? 10? Agora um. A primeira chamada são 7 horas e depois a segunda chamada 7h30, né? Para atingir o fórum. Fala, Kiko. Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Obrigado aí pelo apoio e a presença. Vai vir mais pessoas. 8. Vou esperar mais um pouco aí, né? Pessoal, fica à vontade aí fazer pergunta, né? Enquanto a gente não inicia, Paulo César aí, vamos interagindo aí, fica à vontade. Tá, Leonilson, eu tô tentando falar com o pessoal no grupo aqui para ver se... às vezes o pessoal se esquece, então tá nesse período de feriadão, aí tem gente viajando, mas Verdade. Vamos ver se a gente consegue aí atingir... Tá vindo, o pessoal tá vindo. Tô chamando o Cláudio, Cláudio virou membro efetivo, Matos, né? Agradeço aí, pessoal, agradeço pelo apoio aí e a presença. O Cláudio disse que daqui em 1 minuto ele entra, o Cláudio de Aracaju. Tá. É uma peça importante. Lembra da reunião dele que ele disse: eu não sou lagartixa que fica balançando a cabeça. Nunca o Cláudio mais me esqueço. boa. Cláudio é parceiro nosso aí. Ele tá entrando em 1 minuto. Eu acabei de falar com ele no privado dele agora. Tá. Rebanha a turma aí, Paulo. Rebanha a turma aí. Você que tá fazendo serão até agora aí, tô vendo que você tá do lado da Estação Total ainda trabalhando. É que eu tô com a câmera fechada, né? Mas aí... Eu estou aqui usando um espaçozinho aqui da minha sala para... Legal, não? Fica à vontade. Vamos lá, deixa eu ver mais. Leonilson, a gente vai ser também discutida a questão de cursos, né, de alguma instituição que vai fazer parceria com a gente aí, da NT. Então, exatamente. Isso aí, Robson. Eu acho que nessa Assembleia de hoje, não. Essa conversa aí, ela já está andando, tá? Então, não temos ainda nada de novidade. Mas está lá no estatuto, tá? Essas parcerias com a regularização, formação, isso aí vai ocorrer. Mas hoje não temos nada de novidade, então não vamos pautar. Mas, com certeza, é um curso de regularização, tá? Depois tem o Marcelo Vágula, tem outras pessoas que têm cursos também de treinamento aí de software, né? Nós vamos, mais à frente, estar disponibilizando, tá? Em parceria, tá? Hoje a pauta é prestação de contas, né, que está atrasado, tá? A NT já está aí há 1 ano e meio, né? E o meu advogado, o jurídico nosso, me chamou a atenção, Leonilson, tem que fazer assembleia, porque ela é feita todo ano. Então, corre lá, faz assembleia, que daqui a pouco o banco vai te cobrar,
você pode ter problema com porque existe um rito a seguir, né, pessoal? Nós temos que cumprir a legislação. Então, nós estamos fazendo a Assembleia hoje a prestação de conta, recepcionar os novos membros, nós temos já, salvo engano, 33 membros aí efetivos, vamos deliberar, tá? Nós vamos criar aí alguns tópicos importantes na NT, tá? Vamos criar um departamento técnico, tá? De acadêmico, né? Para auxiliar aí e é necessário, né? A gente pensa muito, viu, pessoal? A NT, o que ocorre hoje, né? Na questão das normas. As empresas, muitas vezes, elas contratam, as pessoas não têm um conhecimento técnico científico, né, sobre normatização de equipamento, de procedimento, só tem a BNT, né? A gente não vai aqui conflitar com ninguém, mas sempre está auxiliando e somando, tá? Então, nós vamos estar se propondo, né, junto aí o pessoal acadêmico, né, técnico-científico, com o departamento que vamos criar na NT, por mestres e doutores, auxiliando nesse campo. Tá? E a gente isso aí foi até sugerido pelo Rodolfo, né? O Rodolfo sugeriu, nós temos esse comitê. Aí vamos dar um nome depois, se é um comitê, se é um departamento, tá? Para estar auxiliando nessa questão técnica. E também, nós estamos pensando aqui, tá? Já há algum tempo, criar, dentro da NT, no início do nosso projeto já era para ter criado, mas houve um lapso aí, não colocamos no estatuto. O que é? Um departamento já tem um empréstimo de instrumento, tá? Instrumental para o associado, porventura ele quebrou o instrumento dele, caiu, ou por algum motivo ele ficou sem um instrumento ali durante um período, a NT vai emprestar um instrumento, né? Isso aí nós vamos buscar essa parceria, vamos verificar como, emprestar para ele utilizar por 30 dias o instrumento, tá? Que a NT vai emprestar. E dentro disso, além das parcerias, nós vamos criar um departamento, pessoal, de seguro, tá? É importante seguro de instrumental também, tá? E para ocorrer isso, quem for sócio, o pessoal, ele vai pagar 70% do seguro. Imagina que o seguro hoje, uma estação total, é R$850 anual. Quem for sócio da NT vai pagar 70% do seguro, tá? Nós vamos criar isso também hoje, tá? Claro, vamos votar, vamos deliberar, tá, pessoal? Ok? Uhum. E outros assuntos aí, tá? Outros assuntos. Estou trazendo o Marcelo, o Paulo César participou, né, Paulo César, da reunião lá com o Marcelo, né? Sim, participei. Então, o Paulo César está por dentro. O Marcelo é uma pessoa que ele trabalha com entidades de classe e ele está propondo a trazer recursos para a NT. Desde que a entidade seja registrada, regularizada, tudo certinho, ele falou, eles têm muito recurso aí junto no mercado de associações, de entidades, da mútua, e etc., que podemos ter benefício, tá? A gente pode ter, né? Porque não adianta você ser sócio e não ter benefício, né? Então, a intenção, além das parcerias, é trazer benefícios para todo mundo, o retorno, tá? Ô, Marcelo, boa noite, tudo bem? Tem gente nova aí. Tá fechado, seu vídeo tá fechado, seu áudio, Marcelo. Eu acho que o Cláudio também entrou. Ô, Cláudio, tá aí? Eu não vi o Cláudio. Tudo bem, Marcelo? Fica à vontade. Tudo bem, desculpa aí o atraso aí. Ó, quem ganha dinheiro aqui é o Cláudio, viu, Marcelo? O Paulo César. Aqui, ó, ele vive dando risada. Então o cara ganha dinheiro pra caramba, né? Rapaz, o Cláudio tem muito dinheiro, é verdade. Ô, pessoal, bom, vamos esperar mais um pouco, já vamos iniciar, Vitória, de 9h14. Bom, a pauta os senhores viram, né? A pauta aqui que nós vamos deliberar, né? Tá? Faz uma leitura da pauta. Ô, Vitória, me manda a pauta. Deixa eu ver aqui, o teu áudio tá horrível, Vitória, o teu áudio não tá legal. Eu enviei no seu WhatsApp, Paulo. Olha, Nilson, eu não sei como é que você fez a convocação da Assembleia, você tem que ver a convocação. Você colocou primeira chamada e segunda chamada, convocação direta? Primeira e segunda. Primeira e segunda, você tem que esperar dar o tempo certinho da segunda, senão não tem valor ao registro, tá? Tá, tem que esperar às 19h30, né? Tem que esperar as horas para deliberar, não pode liberar antes. Deixa eu... Obrigado, Milton. Deixa eu buscar a pauta aqui para me ler para vocês. Pessoal, é bom fechar o microfone só, aí abrir só o momento que vocês for falar, porque senão fica triscando a voz. Eco, né? Fica com muito eco, né? Isso.
O teu áudio, Vitória, tenta falar direto no computador, Vitória. Tá péssimo esse microfone teu. Não dá para ouvir nada. Eu não estou ouvindo, não sei o pessoal. Vocês estão ouvindo bem ela, o Marcelo, Paulo César? Não, eu não estou ouvindo, não, Leonilson. Fala, Vitória. Oi, boa noite. Eu estou ouvindo aqui. Tá bem fraquinho mesmo. Tá, né? Tenta tirar, Vitória, vai direto no... Não sei se ele atrapalha, né? Ou deixa misto aí no computador. O computador não tem, né? O computador não tem, salvo engano. Só o telefone. Aumenta o ganho no computador, dá para você aumentar o ganho. Você vai na aba microfone e aumenta o ganho dele. Pessoal, a pauta, né, tá aqui, acho que todo mundo tem acesso aí, né, pelo aplicativo. A deliberação é novos membros, né, recepcionar aí o pessoal, os membros efetivos. Quem que eu sei que é membro, né, o Paulo César, Marcelo, Robson, Cláudio, o Evaí comentou agora. A Vitória tem mais assertividade do que o pessoal que já são associados, tá? Então, parabéns aí, eu agradeço o apoio e a confiança. Agora é seguir, tá? E detalhe, pessoal, olha só, né? O Paulo César é empresário, o Marcelo é empresário, Cláudio é empresário, o Nilton é empresário, o Robson não sei. Então, aqui, olha só, né? Sempre que eu comento, né? A gente aqui não segrega ninguém, né? Que todos estão no mesmo barco, tá? O CLT, o autônomo, o empresário da topografia. Então, a gente percebe que temos que se unir para mudar essa situação, né? Então, eu agradeço o apoio, a credibilidade também dos colegas, né, que observam, né, que a NT pode melhorar para todos, né, pessoal? Abra a palavra aí para você, Marcelo, Nilton, fica à vontade. Cláudio. Boa noite a todos aí, viu? Chegando agora. Carlos José. Ô, Carlos, boa noite, tudo bem? Obrigado aí pela presença. Quem falou foi o Mário Fonseca. Mário? Isso, Tá. fui eu. Mostrou como o Mário. Beleza. Tudo bem, Mário? Obrigado. Valeu, Leonilson. Valeu todos. Olha, o Mário, agora eu estou vendo. O Mário Fonseca. Tudo bem, Mário? Chegou o professor Rodolfo também. Tudo bem, noite, Rodolfo. E aí, Rodolfo, conseguiu o médico liberar mais cedo, Rodolfo? Tô aqui no médico e falando com vocês aí. Legal. Obrigado aí, Rodolfo, pelo empenho, cara. Você está sempre ajudando. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente Leonilson. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Niltinho, 108, gente boa. 108? Boa noite, Rodolfo. Eu não sabia se 108, Rodolfo. Conhecia por outro nome. Não, deixa para depois, ele explica. O Rodolfo tem que explicar mais coisas também. Bom, aí, pessoal, os novos membros, né, que são os associados, já deu as boas-vindas. O terceiro item, inclusão de representante por estados e regiões. Aqui eu estou vendo com o nosso jurídico, tá? E falou, Leonilson, é importante, claro, nós temos por estados e regiões representantes, que isso engaja mais pessoas, né? Então, nós vamos liberar como seria isso, né, diante da experiência de cada um, como que essas pessoas, Rodolfo, Marcelo, todo mundo aí, viria, né, como queriam compor, tá? Essa representação, tá? Então, a gente discute aqui, depois podemos fazer um alinhamento, né, e colocar em ata, tá? Porque depois tem que ser colocado em ata, assinada por todos, né, pela diretoria e enviada lá para o nosso jurídico fazer o arquivamento do registro, tá? Esse é o item 3. O item 4, criação de um comitê técnico, sugerido pelo Rodolfo há muito tempo, né, Rodolfo? Tá? Eu já até dei uma palhinha aqui antes de você entrar, Rodolfo. O que é a função desse comitê? Que a gente encontra muito, né, no dia a dia nosso. O Rodolfo também tem esse problema, tanto didático quanto de contratação. E normas também, né, Rodolfo? Muitas normas deficientes, né, são criadas aí por um órgão especial, mas ainda tem uns lapsos, né? Então, esse comitê, pessoal, e a gente não pode pensar pequeno, né? Como a NT está, né, tá se achando. Não é isso. Como é que o grupo é formado por técnicos, né? Pessoas que têm conhecimento técnico-científico, a gente tem que somar, não para dividir, sempre somar com outras entidades. Então, aqui a proposta da NT é levar esse conhecimento técnico-científico junto à BNT, que ela sempre, quando ela edita uma norma e está elaborando uma norma, ela consulta
faculdades, universidades e esse setor técnico-científico. Então, a NT também, ela pode estar fazendo esse apoio, colaborando com essa situação de normatização e etc. Tá? Rodolfo, eu passo a palavra para você complementar aí, vai, faz favor. O intuito da diretoria técnica é exatamente esse, é a gente formar membros aí, conhecedores das disciplinas que a topografia atende, né? Não só na topografia simples, convencional, menos complexa, aí, como todas as outras, são a topografia de maior precisão na área industrial, infraestrutura e a área dimensional, então, enfim, diversos profissionais aí, conhecedores do assunto, para, inclusive, até a gente poder debater junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre os assuntos que precisam de revisão, de mudança, não só na ABNT, como também nas normas até do INCRA, né? Se a gente vê alguma fragilidade aí em informações técnicas que estão definidas por lei, a gente tem que ter esse comitê técnico aí para nos apoiar. E aí, nesse caso, a gente precisa de profissionais gabaritados nesse sentido, né? Eu estou pegando o gancho. Ontem eu recebi um TR, né, lá de Brasília, da empresa de saneamento básico. Então, ela tem lá eu não sei se é aquela represa lá, né, se atende eles, né, mas também Brasília, mas é a represa do Descoberto, não sei quem aqui conhece, né, quem é de Brasília. Aí, quando eu vi o TR, uma deficiência enorme de normas técnicas. Ele está pedindo, tem o referenciamento, né, inserido no TR, INCRA, aprovar, certificar, ok. Só que ele pede que as altitudes, né, olha só, para a represa, seja continuada a do INCRA, ou seja, geométrica, né, não ortométrica ou anormal. Olha só a disparidade. Aí eu olhei lá, quem que assina o documento? Um tecnólogo em agrimensura, um engenheiro agrimensor e um técnico em agrimensura que trabalha no departamento. Aí eu fiz o questionamento, olha, vocês estão incorretos nesse TR. Exemplo, né? Isso aí não estamos aqui falando do TR que está incorreto, e sim podemos estar complementando, porque muitos profissionais, né, Rodolfo? Às vezes eles confundem aí, né, o plano de uso correto dentro daquela atividade necessária, né? Perfeito, perfeito, é isso aí, a gente tem que atuar nesse sentido. No TR, ele é um caso mais específico e particular, né? Então, a empresa quer que faça daquele jeito, às vezes não é nem porque ela tem essa vontade, sim a falta de conhecimento do profissional que executou. Cabe a nós, profissionais que vamos enviar uma proposta técnica, informar que aquela atividade, na verdade, se faz de outra forma, com outra metodologia. Então, isso a gente pode fazer também. Mas o comitê técnico, ele vai além disso. Ele vai para poder nortear e normatizar muitas especificações e recomendações que estão normatizadas na ABNT, na lei do INCRA e tudo mais. Legal. Tá? O Newton então, levantou a mão. Deixa o Newton complementar aí, e quem mais quiser poder contribuir com a gente aí, é de grande valia. Esses dias eu tive com o pessoal do IBAP, inclusive, o pessoal Gustavo do IBAP, né, aqui de São Paulo, que fez as normas do IBAP. Ele até compartilhou comigo, para retificação de área, por exemplo, as normas de como tem que ser o laudo, para identificação do imóvel, avaliação do imóvel. E ele falou esses dias para mim, a gente precisa sentar uma hora para revisar isso aí. Então, eu acho que o comitê é muito importante para isso, de repente, participar também, porque tem coisa que está desatualizada, forma de avaliação, forma de mensuração, forma de análise do próprio imóvel, então tem que fazer uma revisão. Então é bom ter uma comissão técnica para esses casos, a gente sugerir uma participação da ANT. Legal, Nilton. Obrigado aí, Wellington, pela presença. Marcelo, quer falar alguma coisa, Marcelo? Você está calado, cara? Não, sim, eu quero falar assim, eu queria perguntar como é que a gente vai ficar em relação a essas normas, questão de licitação, porque eu vejo umas licitação aí hoje aí que, se você for pegar na pauta aí de prefeitura, essas coisas aí, nenhuma passa na parte técnica. A gente vai poder é lógico, no futuro próximo aí questionar essas licitações aí ou não? Então, Marcelo, dentro dessas normas aí, dessas normas aqui?
Assim, olha só, eu sempre comento, né, com o Rodolfo, eu também comentei com você, com o Nilton, a NT de Portugal tem 40 anos. Hoje ela é tão acreditada lá que os caras revisam até diploma de graduação, tá? Então, isso foi com o tempo, né? Ela foi se... Tá? Então, eu imagino que ganhar corpo, ganhar credibilidade, né? Junto não somente aos profissionais, e sim aos órgãos também, né? Imagino que lá na frente a gente possa estar fazendo essa contribuição, sim. Corrigindo esses escopos, algumas discrepâncias de normas que não são atualizadas. Por exemplo, né? Eu estava... até na palestra que eu tive com o Rodolfo no ano passado, né? Aí fiz uma leitura, não lembro qual norma fresca, 2022, salvo engano, o professor Luiz Luiz Carlos da Silveira, né? Ele, não sei se ele está aqui, ele já percebeu, Leonilson, e tem a deficiência da norma, o pessoal não trabalha com acho que é com a altitude, né, Rodolfo? Assim, não informar a altitude, né? Lá para realizar o trabalho, né? Uma norma nova. Enfim, tem muitas coisas a se fazer, viu, Marcelo? E com o tempo, claro, iremos estar fazendo. Nesse sentido aí, Marcelo, o que a gente pode fazer é fazer uma representação junto às prefeituras. Então, assim que a ANT tiver força e tiver um nome a zelar aí e com profissionais gabaritados que conseguem formular, inclusive, termos de referência e padrão para ser utilizado em prefeitura, a gente pode fazer uma parceria com as prefeituras. E a prefeitura que quiser fazer um convênio junto à ANT, olha, a gente precisa de um trabalho desse, vocês podem nos ajudar e nos dar um apoio aí com relação a um termo de referência para essa atividade? Aí a gente vai ter profissional dentro dessa comissão técnica capaz de atuar nesse sentido e aí analisar o que a gente pode fazer em termos comerciais, aí, entendeu? O que a gente pode fazer nesse sentido. Então, acho que é um caminho a seguir também. Claro, positivo. Inclusive, um parto aqui assola todo mundo, né? Todo mundo aqui que trabalha com georreferenciamento sofre em todo o país, que é a questão dos cartórios, né? A gente precisa ganhar corpo, né? Eu já tenho uma resposta do CREA, né? Para o Rodolfo, o Nilton, e também convido os demais aí, né? Do Estado de São Paulo, para a gente estar buscando aí uma solução, que os cartórios hoje, eles que ditam, né? O trabalho, eles que... sobre o trabalho técnico, a peça técnica, eles que ditam as regras, não nós profissionais. Então, isso está exacerbado, e muito. A RT é nossa, não é deles, né? Então, isso aí tem que também focar nesse ponto mais adiante. Cartório é sempre um problema, na verdade, né? Se você colocar na ponta da linha, na ponta da letra, escrever no papel, o que eles falam lá não está nada que condiz com a lei, né? Exatamente. Então, eles acabam pedindo muita coisa que não convém. Outra coisa, assim, cada um tem uma opinião, mas a minha opinião, acho que um trabalho técnico de um profissional de agrimensura não pode ser barrado por falta de documento ou do proprietário, ou documentos, essas partes de documento, acho que não deveria o agrimensor ser responsável por isso. Ele tem que ser responsável pelo trabalho dele em si, não e... Se ele já é responsável e vai pagar isso criminalmente, por que não, então, a responsabilidade de jogar tudo para o agrimensor? Né? Tem que jogar a responsabilidade para ele, né? Agora chega lá, tem que pegar a assinatura do cara, porque ninguém vai lá medir uma propriedade e vai invadir a propriedade de ninguém. Então, acho que quem tem que ser responsável pela parte técnica em si é o agrimensor, e não eu ter que ir lá pegar a assinatura de confrontante, assinatura não sei o que lá. Então, eu penso dessa forma, né? Igual nos Estados Unidos dessa forma. O responsável pelo seu trabalho e paga civil criminalmente é o agrimensor. Né, o survival que eles falam lá, né, não pode, eles não ficam limitados em documentos, em nota fiscal, enfim, ITR, essas coisas, eles fazem o trabalho técnico, memorial descritivo, mandou, acabou o trabalho dele ali, né, não pode barrar uma retificação diária por causa de um documento que o proprietário está devendo lá e aí você não consegue regularizar, você não consegue receber, você não consegue fazer nada, né? Então, tem que trabalhar, eu acho que tem que mas assim, Marcelo, é a conivência, né? Conivência e a passividade, né? Dos profissionais chegaram a esse ponto, tá? Então, tudo isso é muito assim. Eu vou colocar também aí, eu faço parte de um grupo de cartórios aqui, eu tenho, sobre uma gestão minha aqui, mais ou menos uns 70 cartorários no país, onde eu trato com eles sobre regulação fundiária, por exemplo, que é um tema mais abrangente, mas envolve um pouquinho da área de retificação de área, de metodologia de levantamento e outras coisas mais.
O Leonilson colocou muito bem. Muitos desses problemas foram causados por nós profissionais. Eu acho que a falta de padronização, a falta de conhecimento técnico, a falta de pessoal capacitado e gabaritado e modelos levaram eles a isso, porque eles também seguem norma de corregedoria. Então, eles também não pedem a bel prazer. Muitas das coisas não é a bel prazer, é norma de corregedoria. Então, existe o provimento, e o provimento é baseado nas normas do juiz corregedor. Então, a gente tem que também colocar isso no lado deles para entender. Por exemplo, Piracicaba era um problema cartório. Hoje eu tenho um bom relacionamento com o cartório, nós vamos lá, chegamos no entendimento técnico e resolver o problema. Porque o que é técnico, o que é jurídico, que tem que ser declarado, tem que ser muito bem declarado. Nós, como engenheiros, eu vou falar, estou colocando eu junto, temos muita preguiça de escrever. Então, nós temos poucas escritas. Isso é um problema que está lá, técnico e científico, nós temos muito pouca coisa. Advogado tem muito mais coisa do que a gente. Então, lei é mais fácil, norma é mais fácil para eles seguirem, porque são normas baseadas em leis. As nossas normas técnicas, como nós estamos falando, está muito defasada, algumas estão ultrapassadas. Nós não temos um padrão de retificação, de planta de retificação de área definido por norma técnica. Nós não temos um padrão de planta para uso campeão definido por norma técnica. Nós temos um padrão de planta, mas não específica para aquele modelo. Então, tudo isso gera dúvida jurídica para o cartório. Por isso é que ele acaba esses preciosismos que alguns causam por falta de conhecimento. Legal. Então, por isso que é importante a gente se impor, mostrar a técnica, mostrar como ser feito e criar, sim, modelos, normas práticas, normas técnicas, para que eles possam seguir também. Legal, Nilton. Vitória, dá para você verificar quantos membros, diretoria e membros já temos? 22 pessoas. Membros? Dá para verificar membros? Não dá, né? Que eu vou verificar, porque tem uma grande quantidade. Só um minuto. Para iniciar aí, pessoal, Ô, Nilton, a respeito aí da padronização, há tempos eu tenho utilizado aqui a NBR 17047, desde 2022, né? Então, o padrão que a gente deve utilizar para regularização de imóvel urbano é a 17047-2022, certo? Então, existe esse padrão. Muitos cartórios não usam porque o profissional não faz. Então, a gente tem que provocar os profissionais para usar essa NBR, porque ela é padronizada, está lá tudo que a gente tem que fazer para regularização de imóvel rural, parcelamento, uso capião, enfim, tudo, retificação. Todos os meus trabalhos na área urbana, ele leva em consideração o padrão da NBR 17047-22. Sim, mas a parte técnica, a parte de desenho, a parte jurídica que envolve a técnica não está lá. Uma coisa é a norma técnica do desenho, de como desenhar, como fazer, quais os métodos, quais as metodologias, mas a forma jurídica de como o imóvel tem que ser tratado não está lá. Isso daí tem vários entendimentos, né? A parte jurídica é mais complicada. Então, mas aí esses termos jurídicos nós temos que padronizar e levar para a corregedoria, para que eles coloquem isso na norma de corregedoria, eles que colocam isso. Nós não seguimos aqui. Quem não leu o provimento 58 dos cartórios para fazer uma retificação de área, ele vai sofrer. Para fazer uma regularização de área, ele vai sofrer, porque tem que ler o provimento 58. No provimento 58 dos cartórios, tem lá todo o que o cartório já está pacificado, decidido entre eles. Certo. Então a gente tem que seguir isso também. Por isso que eu falo, a gente tem que jogar coisa lá, que às vezes eles têm um entendimento, se você não levar uma dúvida e suscitar uma dúvida lá e levar uma tese de conclusão que aquilo é o correto, eles também vão ficar na dúvida. Não, correto. É que infelizmente não tem, o cartório não usa a NBR como uma referência técnica, né? Ele acaba não usando. E aí a gente tem que fazer algumas coisas de corregedoria, de normas do cartório aí, que está fora. De fato, isso ocorre mesmo. Tanto é que alguns trabalhos aqui eu tenho que fazer memorial descritivo, indicando lá do par, lá do ímpar, isso, aquilo outro, porque senão o cartório não aceita. E aí tem que fazer. Sim. Mas aí é lei de registro público, né? A especialidade objetiva do imóvel, né? Então, quando a gente fala em a lei 6015, especialidade objetivo do imóvel,
Se o objeto do imóvel dizia que começava lá, você tem que seguir na mesma sequência. Isso aí tem que mudar. Isso a gente tem que mudar. Eu concordo com você. Mas ainda geodicidades, aquelas outras coisas que ainda não vigorou e não está em plena, vamos falar assim, aplicabilidade na lei, igual está hoje o CIGEF na área rural, né? Com a 10267, que hoje a gente fala em latitude, longitude e altitude, que hoje não importa se o imóvel começa na beira da estrada, ou se ele começa a descrição no meio do córrego, ou no meio da propriedade, ele começa no ponto mais ao norte e acabou. Mais ao norte, mais ao oeste, acabou. Então, pois é, Newton, a especialidade objetiva é exatamente essa. Na NBR 17047 existe a recomendação, está lá a padronização para colocar latitude e longitude, coordenadas do TM do ponto objeto, do vértice objeto. Então, teoricamente, ela deveria dispensar essa necessidade de falar do lado ímpar, do lado par, enfim, porque o que é a especialidade objetiva que eu entendo aí? É a coordenada geográfica. Aquele ponto não existe mais nenhum igual àquele, correto? Não, concordo com você, mas isso não é a especialidade objetiva. A especialidade objetiva é o que diz, na lei, ela fala que é o que vinha do imóvel. O objeto, para ele mudar de forma, tem que fazer, para mudar a forma do objeto e a sua descrição, aí tem que seguir alguns parâmetros. E daí é isso que não está bem claro na parte da corregedoria. Não estou falando que nós estamos fazendo errado, Rodolfo. Não, é isso que precisa mudar. Está claro lá, é isso que precisa mudar. Perfeito. Entendeu? Mas não é só norma, é lei também, tá? Sim. Então, aí nesse caso tem que ter os especialistas em lei, não só o cara que conhece da parte técnica, né? Sim. Aí tem que ter um Newton aí que conhece bastante de regularização para poder debater junto à PNT e colocar isso também na norma. Legal. Sim, é igual a questão do Sinter, né? A gente fala tanto do Sinter, e falamos hoje, eu falei com o Lenilson sobre o Sinter. Tá lá o Sinter, ainda não está sendo usado, estão começando a implantar o Sinter, e já é uma obrigatoriedade na lei de regulação fundiária. E ainda tem cartório pedindo memorial em azimuth dos lotes. Como é que ele vai abastecer o Sinter depois? Ele nem sabe disso. A maioria dos cartórios que eu trabalho tem latitude, mas a maioria nem sabe disso. Eu acho que eu até mandei a notificação para o Rodolfo. Fazendo uma retificação urbana aqui na minha cidade, o cartório pediu, não esquece aí, CRGE é o rural. Quero o ângulo interno e a distância. Já vi vários assim. Ninguém segue, então é complicado, né? Então não é só a questão jurídica, os cartórios, eles batem o pé e fazem isso há 60 Por isso, anos. tem força na lei, né? Eu acho que nós temos bastante técnicos aqui, e hoje o Conselho Federal de Técnicos é o que tem mais força no legislativo hoje. Então, ele tem mais força até do que o próprio CREA, do que o próprio CONFEA, do que o próprio CAL. Né? Estão se organizando bem. Eles são bem organizados, são bastantes e são numerosos. Legal. E tem que pedir a ajuda deles nessa hora para mudar essas leis, para que fique claro, porque uma vez sendo lei, aí o cartório segue, daí o provimento muda e daí segue da forma que tem que ser. Mas a lei tem que ser técnica, assim como foi a 13465 e o decreto 9310. Daí é técnica, formou-se uma lei. Aí funciona, entendeu? Ronaldo, demorou, Ronaldo? Então, outro detalhe, pessoal, aqui nós estamos, né, congregando, né, profissionais práticos, né, que até a citação do Newton aí veio bem a calhar, práticos, técnicos e graduados. Aí quando a gente abre um assunto, até o Rodolfo do grupo, a gente quer compartilhar com todos. Ninguém é melhor que ninguém, né? A NT não busca aqui segregar ninguém. Se é engenheiro, se é mestre, doutor, se é técnico, se é prático. E sim buscar união para valorizar, tá? E todo mundo se equivaler. Aí, com relação ao prático, né, o pessoal que ainda não leu o estatuto na íntegra, a gente tem 5 anos para regularizar ele. A NT vai dar esse suporte para regularizar, para se equivaler, tá? Habilitá-lo aí, pelo menos a um curso técnico, que seja edificação e agrimensura, para ele ter a sua atribuição, tá? E o debate aí é o que o Nilton falou, olha, o CFT está com mais força que o CREA, olha só, né? Vamos se unir a eles. Então aí, essa é a busca da NT, juntar essa turma, ninguém vai discriminar ninguém, mas o cara é engenheiro, que esse é um problema que eu modéstia à parte, eu sou inspetor há 14 anos, o Rodolfo há 4, o Nilton também é inspetor,
no crédito eles não promovem isso, né? E quando estava todo mundo lá, quando eu estou há 14 anos, o CFT saiu, acho que tem 7, eles não tinham representação realmente para os que saíram, os arquitetos saíram, né? Então não buscavam uma união, né, no enfrentamento aí na questão da valorização do trabalho, né? Que todo mundo ganha seu pão, independente que ele seja prático, técnico ou engenheiro, claro. Aí tem as atribuições, é lei, tem que seguir a legislação. E muitos não querem aceitar, mas ninguém aqui está querendo ser melhor que ninguém, e sim buscar uma união, né? Todo mundo precisa trabalhar, o empresário, né? Quantos empresários tem aqui? Precisa trabalhar, o autônomo, o CLT, e ganhar seu pão. E dentro aí de uma harmonia, né? Todo mundo se ajudando, tá, pessoal? Essa é a busca também da NT, tá? Não vamos segregar ninguém, né? Esse também é o objetivo, pegando o deixa aí do Newton, né? Que o CFT está com muita força. Pois não, pode falar, Rodolfo. Não, estou batendo palma só, Leonilson. Ah, legal, achei que você estava levantando a mão. Aproveitando aqui, nós estávamos num grupo, eu e o Rodolfo, Marcelo, e o Rodolfo, né, o Rodolfo para brigar, pra você nem fazer aquela linha quando era moleque, né? Risca aqui. Ele não risca, ele não faz a linha para rir, né? Né, Nilton? Ele não faz a linha, ele já saiu do grupo. Eu ainda fiquei lá mais um pouco. A gente vai debater um assunto lá que de todo mundo, mas aí começaram a meter o pau, né? Porque só porque vocês são engenheiros, vocês acham que é melhor que os outros, não entenderam o recado, né, Rodolfo? Não entenderam o objetivo nosso, né? Então, às vezes, é melhor você calar e deixar o pessoal seguir sozinho, mas essa não é a proposta nossa, jamais, pessoal. Bom, pessoal, vamos seguir, já é 42. Podemos fazer... Oi, pois não. Eu estou falando com algumas pessoas aqui no grupo, né, que faz parte do grupo, membro efetivo, e muitos estão em trânsito, outros estão com com a internet muito fraca. O Índio mesmo, por exemplo, diz que está impossibilitado, o local onde ele está, a internet é muito ruim. Imagino. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo realmente entrar na reunião, mas que na próxima vai fazer um esforço maior para poder participar. Legal. Ô, Vitória, vamos apresentar as contas, né? Já está a segunda chamada, né? Apresentar as contas, os custos da NT até hoje, né? De 2000, nós registramos a NT em fevereiro de 2024. É isso, né, Rodolfo? Salvo engano, né? Leonilson, acredito que é isso aí mesmo. Aí conseguimos abrir conta em um pouco um mês à frente, e daí a gente fomos criando a rifa, viu, pessoal? Já comentando, criamos uma rifazinha de uma estação total, vendemos, salvo engano, R$18 mil. O ganhador não está aqui, o Wilson, né? Até convidei ele está lá para o Acre. Ele doou a estação total de volta para a NT, né? O cara, né, apostando aí no projeto. E com essa estação total, aproveitamos, colocamos ela de volta numa rifa e mais um RTK. O Alexandre dispôs pela metade do valor. E estamos seguindo com essa rifa. Aí mudamos a ideia da rifa, né? 1000 números. A primeira estação tinha uma data, entendeu, pessoal? Aí vimos que não teve o êxito e tal, aí colocamos 1000 números, não sei quantos vendeu, acho que deve ter 100 números. Aí tem essa rifa, tá? Tem algumas pessoas que doaram, o Rodolfo fez uma doação, tá? Eu fiz uma doação, não sei quem, e aí nós temos as contas, tudo isso na NT. Então, vamos apresentar, comprei uns bonés agora, tá? Gastamos, né? 12 mil e tantos reais em bonés, até agora conseguimos vender, acho que 50 bonés, que estão na promoção. Um boné é uma caneta, quem comprar a rifa do RTK ganha um boné, uma caneta, ou da estação, não lembro, tá lá o pacotezinho. Mas tá aqui os bonés, tá? Tem esse investimento. E hoje vamos colocar os balanços aí para os senhores entenderem o que recebemos, o que temos, tá? E as despesas. Tem o salário da Vitória, né? Tá? Tem algumas despesas, mas tudo coisas pontuais, tá? Fica à vontade, Vitória. Bom, hoje nós temos 40 membros efetivos. Aqui no grupo, aqui na Assembleia, desculpa, nós temos 13 membros presentes. E agora eu vou compartilhar com vocês o balanço. Vocês estão conseguindo visualizar? Tem como aumentar um pouco, Vitória? Não sei se o pessoal está vendo. Estou vendo. Sim, estamos E vendo. agora? Aí, ficou Então, ótimo. Assim. Melhor, então, aumenta mais um pouquinho. Ativos receita. Aí, tá bom. Legal? Ativos receita. Então,
Vitória, faz favor, faz a leitura, vai. Você está mais por dentro. Bom, nós temos em caixa, hoje, 2025, R$ 15.431,80. Nós tivemos, né, os gastos em 2024, aqui em parte dos ativos imobilizados, em equipamentos, foi em 2025, R$ 240,06. Os bonés foram efetivados em 2024 por R$ 12.329,10. O registro do domínio da NT, que é ntbrasil.org.br, que também vai ser o mesmo do endereço do site nosso, ficou em R$ 40. O frete e embalagens para envio de bonés, em 2024, foram gastos R$ 397,50, e em 2025 foram gastos R$ 204,10. O salário, né, meu, foi gasto em 2025 por R$ 500,34. Vitória, me dá uma parte, Vitória. Isso aí, a Vitória iniciou, pessoal, está no segundo mês, então o primeiro mês até fechar o dia 30 foram 8 dias, tá? Então isso aí é referente a 8 dias, tá? Somente 8 dias de março. Ok, pode seguir, Vitória, faz favor. E as canetas, né, da NT, foram adquiridas em 2024 por R$ 159,37. Para poder... Qual que é o total aí, Vitória? A soma disso tudo, de receita, 24.748,15, confere? Isso, confere. Em 2024, certo? Agora, em 2025, ficou em 15.711,86. Tá, mas tem alguma coisa, tá causando dúvida, Vitória. Esse aqui é o total de receita da NT, 24.748, ok? Isso. Tá, então, dessa receita, tirando o pagamento do boné, né, desses custos, tem um saldo de 15.711, correto? Correto. Tá. E do outro lado aqui, passivos e despesas. Explica para nós aí, a despesa de 13.885,97. Esse valor de despesa que foi acumulado, né, em 2024. Certo? E em 2025... Ah, ok, entendi. Vocês entenderam, né, pessoal? 2024 teve 13.885 despesas, que é equivalente aos bonés, aos custos de 2024. Já os custos com o site, né? Alguns outros detalhes aqui, está aqui do 2025, que é 737,444. Confere, Vitória? Da Vitória, mais 204. Na realidade é 1.017. Aqui em cima tem o total. Tá, ok. Depois de equipamentos para reunião, tem o total. Tá. Aí aqui em 2024, 12.885,94. Em 2025, 1.017,50. Tá. E aí, pessoal, todas essas liberações são feitas, né? Nós temos a conta, como todo mundo sabe, e quem faz as liberações são eu e o Eduardo, tá? Que ele é o tesoureiro. Então, como que é feito isso? Eu faço, depois a Vitória pode até explicar, eu faço o Pix, tá? E o banco só libera após ele também aprovar, tá? Então, não é somente a minha pessoa, tá? Eu até deixei bem claro no estatuto para a gente ser bem transparente. Em resumo, estamos todos de acordo aí com a prestação de contas? Eu tenho uma dúvida, Leonilson. Os bonés e as canetas foram vendidas ou eles entraram como um brinde para quem comprava a rifa? Não, só seja, as canetas retorno, você quando compra, paga para você vender. O boné, ele entra com uma venda, sim, é venda. As canetas é brindes, tá? E os bonés aí até então foram vendidos, eu acho que... Você tem esse número, Vitória? Acho que 38, 48. Tem que confirmar na contabilidade. Tá. Temos uma contabilidade de bonés vendidos. Você tem um estoque de bonés aí, que se quiser vender, ainda vai ter o retorno ainda também desse investimento, não é isso? Exatamente. E cada boné, o valor é R$60. Okay, mas ele tem um desconto quando você compra a rifa, entendeu? Tá lá, Paulo. Lá só o boné é R$60. Aí ele acho que ele paga 35, 40 quando ele compra a rifa, tá? E a caneta vai de brinde. Ok. Mais dúvida, pessoal, para a gente seguir?
Aprovado? Hoje, então, o caixa que a gente tem é os 15.700, é esse o valor? É 15.700, desculpa, 15.731,80, que é esse em amarelo que eu grifei. Ah, tá. 15.711,86, pessoal. Não, é esse em amarelo, senhor Leonilson. Ah, Esse em amarelo. ok, tá, ok. Eu deixei em evidência. Tá? Aí nós já temos alguns recebimentos aí de 42 sócios efetivos, tá? Tem alguma compra de rifa e a diferença da estação, que é 18 mil, né? Tem algumas doações, então tudo isso se somando, tem já alguns pagamentos da Vitória, tá? Estamos utilizando desse saldo para custear essas contas pontuais, tá, pessoal? O Leonilson, eu tenho previsão para o dia que vai correr a rifa, ou você está... Então, aí de todos os números, viu, Paulo? Lá nós mudamos o modo após vender todos os números. Eu acho que não vendemos 120 ainda. Então, aí tem que incentivar a venda, tá? Com o boné, a caneta, para a gente seguir. Mas eu acho que vai melhorar, tá? A gente tem que ser mais visto, né? Ter mais visibilidade, a gente vai ter mais êxito aí, tá? Prestação de conta, transparência, né? Outro detalhe, pessoal, nós contratamos o site, tá? Depois eu apresento para vocês, que é um dos assuntos também da pauta. Fechei com uma empresa de São Paulo. Qual o valor, Vitória? 4.400, né? 4.400. Aí estamos ajeitando o layout lá, depois apresentar, ou a gente envia aí para vocês aí, nós já vamos colocar lá, Vitória, lá no membros efetivos, tá? Durante os movimentos, para o pessoal tá aí colocando suas considerações como que é a página, etc. A página vai seguir o padrão da MT, as cores, né, que é o logo nosso, né, mas o conteúdo, tá? A gente vai depois dividir aí com todos. Leonilson, já estipulou o valor da anuidade e quando vai começar a cobrar a mensalidade? Já está iniciado, tá? Quem está falando? Marcos. Ô, Marcos. Na realidade, já iniciamos, tá? Se houve aí lá no grupo, que às vezes todo mundo não entra, né? Mas quem assinar a ficha já tem que fazer o pagamento imediatamente, assim que assinar a ficha, ok? Eu fiz a ficha no início, lá, uns 2 anos atrás. Não, desculpa, mas aquela ficha, nós acabamos mudando, a ficha agora é eletrônica. Depois, Vitória, pega o contato dele, você manda no PV dele a ficha, tá? Sim, claro. Mudamos o jeitão dela, ficou mais prática, tá? Ficou bem mais dinâmica. Tá, ok. Ô, Leonilson, deixa eu te fazer outra pergunta, para não ficar dúvida. Uhum. Em relação a esse valor que você tem em caixa, você tem, não agora, mas depois mostrar o que é doação, o que é mensalidade, o que é valores de rifa, tem como separar tudo isso? Dá, porque nós temos o extrato, tá? E tem todo mundo. Eu acho que a Vitória consegue fazer esse filtro, Vitória, que lá no extrato bancário, todo mundo que faz depósito, transferência, né? Aí precisa saber se é de rifa, se é de boné. Mas geralmente a compra de boné, é só uma pessoa compra 2 boné, né, Vitória? O restante sempre compra atrelado à rifa. A maioria é combo, né? Isso, o boné mais a rifa. Dá para separar sim, viu, Paulo? E trazer... Eu sempre que fiz doação, compra de número de rifa, estação, eu descrevia lá naquele campo que a gente quando vai fazer... Isso, lá do comprovante, né? Comprovante. Eu até pedi muito o pessoal que fizesse isso na rifa, né, quando era a primeira, que a gente colocasse o número que estava sendo escolhido lá, porque se houvesse alguma dúvida, a gente comprovava também, até com o comprovante da pessoa, tinha como ver a descrição do número que foi escolhido na rifa. Muito bem, só isso não para agora, mas depois... Claro, a gente consegue. Isso. Viu, Vitória? O Paulo Sérgio comenta também, o pessoal, que tem muitas pessoas que têm religião, né? Então eles não fazem pagamento, não pagam rifa, eles fazem doação. Acho que tem uns 2 ou 3, né, Paulo? Fizeram doação aí para a NT, né? Eu lembro disso. Não, eu não quero número, não. Eu não participo de jogos, mas aí eu acho que... Aí teve outros que contra coisa essa situação, e tem gente que, mesmo na religião, que faz esse tipo de venda também através de rifa. Mas, enfim, não vamos entrar nesse detalhe agora. Pessoal, só para ganhar um tempinho, eu sei que os senhores aí querem sair com a família ainda, né? Então, aprovado as contas, eu gostaria de uma confirmação de vocês, está sendo gravado, tá? E depois isso aqui o aprovado, Cid, Leonilson. Tá? O Cid pediu para ser apresentado para ele, tá? Que é o nosso jurídico.
Aprovado. Por mim está aprovado, viu, Leonel? Obrigado a todos. Aí, pessoal, aproveitando, aí nós falamos do comitê. Legal. Obrigado, Mário. Aproveitando o gancho, nós falamos do comitê, mas não votamos, né? Vamos votar aí, todo mundo erga as mãozinhas aí e o comitê técnico. Aprovado por mim, viu? Aprovado também. Obrigado, pessoal. Aprovado também. Obrigado. Aprovado. Isso é importante, é importante. Qual que é outro assunto? É o quinto, né? O quinto assunto aí da pauta, Vitória, não estou encontrando aqui, não estou achando. O quinto assunto são os outros assuntos de interesse da associação, que nós informamos no edital. Uhum. Tem um assunto, pessoal, né? Eu comentei com o Eduardo, ele não pôde vir, que ele está em viagem, né? Mas eu comentei com o Rodolfo também. Não sei se podemos... O Sidney, né, que é o nosso advogado, ele falou, Leonilson, não tem problema. Não tem problema colocar na NT, né? E aí, tentamos, né? O Rodolfo abriu o leque, lá na APAT, o Eduardo também. Falei com a moça lá, pessoal, umas 2 vezes, ela estava... Patrícia, né, Rodolfo? Salvo engano? Isso mesmo, Patrícia. Aí ela estava... Patrícia não, Fernanda. Ah, Fernanda. Aí ela estava de neném, né? Falou, Leonilson, eu vou sair de licença daqui uns dias, mas é muito interessante fazer uma parceria com a NT. Vocês trazendo aí associados, indicando, a NT tem 10% na porcentagem do seguro. E aí ela pediu o estatuto. Eu não sei qual motivo, Rodolfo, não consegui mais falar com a mulher. Ela saiu de licença, ficou 3 meses, voltou, tentei lá na feira, eu vi aquela outra moça lá, inclusive você estava junto, Rodolfo, ela não deu muita atenção. E aí depois refletindo, pessoal, e também buscando informação, tá? A Paty, ela é da CPE, não sei se alguém sabia, é da CPE, é do Júnior, o Júnior é o presidente. E tudo ali está linkado à CPE, tá? O Cláudio, confirmando, né, Cláudio? E aí o que eu estava pensando, cara, não é ir lá, e agora que é o interesse, né, voltando um pouco atrás aqui do assunto, eu falei para a Fernanda que a gente não iria ter conflitos, né, de interesse, NT e a Paty, e sim juntar aí as forças, né? Ela achou interessante, mas acho que ao levar para o Júnior, acho que o Júnior não aceitou, porque não veio mais resposta, entendeu, Rodolfo, Cláudio, acho que o Cláudio também tem ciência disso, e não veio mais resposta. E aí eu pensando, né, quer falar, Cláudio? Sobre a questão da Fernanda, né, ela está em outro setor, lá na Paty, né? Então eu acredito que por isso que acabou se perdendo vamos dizer, essa comunicação, né? Não é só. Mas, assim, como eu tenho um contato direto com o Rogerinho, que é o proprietário, né, tanto da CPE, como é o presidente da Paty, né? Eu vou entrar em contato com ele para dar um toque nele, né? No Mundo Gel, eu vou estar me encontrando com ele, né? Aí em São Paulo, né? A gente pode até aproveitar e acho que você deve passar lá algum dia, né? Lá no Mundo Gel e coloco você para conversar pessoalmente com ele, né? Viu, Cláudio? Porque conversando pessoalmente com a pessoa, né? Eu acho que cria uma... Claro. Para agilizar alguma coisa, né? Cláudio, mas durante esses dias eu vou trocar uma ideia. Legal, eu te agradeço, Cláudio. Deixa o Marcelo falar, eu vou colocar aqui uma outra questão para nós deliberarmos aí, tá? Obrigado aí pelo apoio, Cláudio. Fica à vontade, Marcelo. Eu tô tranquilo hoje lá. Hoje tô com uma dor de cabeça terrível hoje, cara. Tô aqui só escutando hoje, sabe que eu tô quieto, que eu não sou quieto, cara. Você levantou a mão, você mandou parar. Não levantei não, só fiz assim com o dedo. Ah, é? Tua mão tá levantada. Aproveita, mano. Fala logo. Olha só, Cláudio. Refletindo, né? Como nós vamos ter empréstimo instrumental, nós vamos ter um museu de instrumental, nós vamos ter parceria com representantes. Então, por que a NT, ainda bem que nós não fizemos parceria ainda com a Paty, né, uma outra, eu sempre trabalhei com a York, né? A York está bem atrasada, muito atrasada, estão bem complicado. Por que não criar, tá? E vamos deliberar agora, dentro da NT, o seguro de instrumentos, tá? Isso é tranquilo, né? O que é? Eu já estive vendo na SUSESP, né? Você tem que ter um capital de garantia, tá? O Cid me orientou.
tem que estar tudo registrado lá dentro. Falando nisso, para a NT, ela não está impedida. Tá? Ela pode criar esse departamento de seguro, ela tem que apresentar um capital, né? O que ela vai segurar? Depende do que ela vai segurar. É veículo, avião, não. É instrumento topográfico. Qual que é o valor? Médio, 20 mil. Então, ela precisa ter um capital X e ela pode abrir um departamento de seguro. Então, pessoal, eu imagino que seria muito melhor do que a gente fazer uma parceria com a Pat. O que vocês acham? Rodolfo, Cláudio e demais? Eu acho tranquilo. Eu acho que é uma boa ideia isso aí. Eu acho melhor. Porque, olha só, complementando te cortando, mas desculpa. Na parte eu percebi que a associação, o objetivo maior, e o Cláudio está lá com ele, já é vendas. É seguro. Não tem a proposta que a NT tem, pessoal. Né? Educação, parceria, né? Por exemplo, a Vitória, ficamos aqui uma semana, ele não está aqui, né, o Alexandro, né, Vitória? Não está. O Alexandro está fazendo um curso lá em Aracaju, e aí ele tem dúvida de como buscar se aquele curso é correto. Aí me pediu um auxílio para a NT. Tá? Só comentando aqui, pessoal, para vocês terem que entender até onde podemos ir, né? E aí a Vitória ficou uma semana, buscou a faculdade... Como que é o nome da faculdade, Vitória? Univitória. Univitória, aí está regularizada no MEC, aquela questão da FEAP, Marcelo, lembra que você bateu o pé lá no início? Pô, esse negócio está certo. Quase que fecha tudo. Então ele está lá fazendo o curso, ele é técnico em agricultura e não pode fazer agrimensura. O CFT negou. Aí ele buscou essa escola, falou, eu estou fazendo o curso lá já tem alguns meses, esse curso está regular no MEC, aí fomos aqui e achamos, a faculdade está regular. Só que o curso não. Aí a Vitória conseguiu achar o consultor e ele mandou o registro do MEC do curso de agrimensura. Alessandro, tá aqui o curso, está regular, pode seguir. Tá vendo que beleza? Tá? Então, passando para vocês, pessoal, essa é a valorização que a NT propõe, tá? Você tem um problema, nós temos um departamento jurídico, pessoal, que o Sidney falou, Leonilson, quando tiver uma estrutura legal, nós vamos dar o suporte jurídico para a NT, para todos os membros, quer seja em contrato, uma orientação jurídica, a NT vai fazer isso. Então, olha o cabidal, né, de atividades que podemos ter. E lá na PAT, 90% a gente percebe que o foco é seguro. Então, a NT não é só seguro, sim um complemento, tá, pessoal? Então, eu resolvi trazer esse assunto, né, para a pauta de hoje e os senhores aí deliberar se aprovam ou não esse departamento de seguro, tá, na NT. Olha, Nilson, eu acho que seria melhor um pouco mais na frente. Agora, a gente precisa se estruturar mais financeiramente, né? E a não ser que, como que a gente vai ter uma capital para dar um start a um nível de seguro de equipamento. Tem como, a gente não tem uma base boa ainda financeira para poder entrar com esse... Paulo César, você tá, assim, tudo bem, concordo, né, bem cuidadoso, mas é tranquilo, você faz um aporte bancário, daqui a pouco a NT já tem 2 anos, já fez 2 anos, né, nós temos buscar um empréstimo, tá, e outro detalhe, esse dinheiro ele tem que estar na carteira, não é aplicado, é para garantir o pagamento de quem é segurado, ok? Então não é um dinheiro que vai ser utilizado, vou lá no gerente, daqui a um tempo, tenho conta há 20 anos, falando, eu preciso que você me coloque 100 mil reais na NT, do lado, tá? Se eu não for usar, não vai ter juros, tá? Não sei se os senhores têm essa visão que eu estou tendo aqui. O Rodolfo levantou a mão, faz favor, Rodolfo, fica à vontade. Eu levantei, foi sem querer. O Cláudio que está querendo falar, por favor, Cláudio. Ah, tá. Ok, fica à vontade, Cláudio. Sim, Luiz, sobre a questão aí do seguro, eu acho que a gente vai ter pode até tentar conversar um pouco com o pessoal da PAT, porque foi feito antes de abrir a PAT abranger, né, essa questão aí de seguro, foi feito um estudo bem amplo. Claro, e a CPE, a gente sabe da potência econômica dela, claro, do estudo dela, então assim, algumas áreas, ela não não segura, eu sei. Ela não abrange por algum motivo. Claro, é o custo, entendeu? Né? Então a gente tem que ter um cuidado muito... Claro, eu concordo, entendeu? Claro. Um cuidado grande nessa questão aí de seguro, para depois não comprometer muita coisa, entendeu? Não, não tinha receita, né, Cláudio? Concordo, eu sei. Isso, por exemplo, então, assim, alguma coisa a gente tem... eu acho que seria mais viável tentar fazer uma parceria mesmo com a PAT, né, de justamente de quem
quem é membro, né? Ou quem é participante da ANT, de ter um desconto na PAT. Entendeu? De ter esse link, né? Todo mundo que já... você que já virou membro aqui da ANT, você já vai ter um desconto de tanto aqui na PAT. E já passar já pede essa autorização de passar o contato, passar os dados dessa pessoa direto para a PAT, entendeu? Agora, antes, claro, fazendo esse acordo com a PAT, né, de ter um retorno também da PAT para a ANT, de alguma outra forma. Entendeu? Dos próprios equipamentos que a ANT vai ter futuramente, né, que a gente tem ideia de ter equipamentos, né, lá, então, ter esse aporte da PAT. Eu acho que seria mais viável dessa forma, né? É membro da ANT, você já tem um desconto automático da PAT. A Fernanda, né? Já pode ter algum campo aí no cadastro, pedindo para ele marcar, né? Você está autorizado a passar os seus dados para a PAT, entendeu? E aí já manda os dados, já vai automático. Lá para a PAT agora, você que tem equipamento, você já tem um seguro, né, bem mais vantajoso, né? Então, assim, seria uma coisa também de tentar... a PAT lá tem muita gente cadastrado. Eu sei, seguidores então, tem, né? Do mesmo jeito que vai da ANT para a PAT, vir da PAT para a gente. Vamos pensar. Vamos fazer essa coisa. Não, pai, eu indico que o pessoal passa de quem é técnico, né? Para se cadastrar aqui na ANT, que ele vai ter desconto. Então, é uma forma também da gente divulgar melhor a ANT. Você entrando na ANT, já tem uma parceria com a PAT, você já vai ter desconto nos seus... Tá, pode ser. Ô Ronaldo, fala aí, meu amigo. Boa noite. Você está só escutando aí, tomando vinho? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Estou vendo umas propostas interessantes, tudo bem fundamentado aí. Então, gostaria de parabenizar vocês aí, a diretoria, você, e todo mundo nesse projeto. Enfim, estou ouvindo e... Obrigado, Ronaldo. Pessoal, parabéns. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo apoio, cara. A gente precisa de todos, tá? Independente de quem é rico, pobre, tá? A maioria aqui, estou vendo aqui, a turma é bem de vida, né? E os pobres também, bem-vindo. Ô, Léo, por que você não, de vez de você fazer essa questão de seguradora, trazer direto para dentro da ANT, por que você não propõe uma parceria, e a ANT agora, de momento, ela seja o corretor de seguro do pessoal? Aí você tem uma parceria com uma seguradora e você vira o corretor dela. E nisso você capta o dinheiro para isso. E com certeza você vai conseguir isso mais fácil agora do que você propor uma grana agora inicial, tá certo? Mas a primeira ideia também é ótima, entendeu? Entendi. Na realidade, tem que ter uma gestão, pessoas, né, equipe, estrutura. Imagina, né? E a parte, ela não segura equipamentos de alto valor, uma Leica aí... robótica, né, custa 350 mil, ela segura equipamentos, acho que na faixa de 60, 80 no máximo, né, Cláudio? Imagino, né? Né? Dependendo de algum seguro, de alguns equipamentos lá, ela faz. Só que assim, tudo aumenta também a sua franquia, vamos dizer assim, né? O valor que você paga mensalmente. Pronto, no meu caso aqui mesmo, eu tenho nas minhas estações, eu não tenho seguro, mas outros RTK eu tenho. Eu pago R$171 pelo kit, mensalmente. Né? Eu já tive troca de bateria dos meus kits aqui, tudo pela PAT, sem custo nenhum. Quer dizer, um custo mínimo, né? Dependendo do que vai, só o frete que você vai pagar, dependendo do que vai da peça, você só paga 20%, entendeu? A minha coletora deu problema na tela, né? Eu recebi uma outra coletora e só paguei 20% do valor, né? Então, assim, eu acredito que é porque depende do local também, né?
Eu estou aqui no Nordeste, Sergipe, né? Eles sabem que o índice de, vamos dizer, em relação a roubo, aqui é quase zero, praticamente zero. Né? Agora, se a gente for para outros locais, né, o índice é bem maior. Então, é negócio de seguro de carro. Bom. Né? Dependendo do local, o valor é um seguro daquele mesmo carro, se você tiver em um local de risco. Né? Bom. Então, eles trabalham estudando dessa mesma forma. Legal. Né? Pessoal, vamos votar criação do seguro ou parceria ou não no momento, né? Vamos fazer a votaçãozinha aí. Rodolfo, Marcelo, Cláudio, Paulo César. Eu entendo melhor no momento uma parceria. Vai anotando, Vitória, faz favor. Paulo César, não. Marcelo? Parceria também. Parceria 3, Cláudio 4, parceria. Quem mais aí é membro efetivo? Pode votar. Evaí, parceria também. Pode colocar também, pessoal, no chat. Parceria também. Parceria. Olha, eu entendo melhor uma parceria também, mas não necessariamente precisa ser com a Paty. Vocês podem fazer parceria com uma seguradora. Tá, Mário. Ok. Boa. Legal. Altenberg, parceria. Parceria também, viu? Parceria. Só que não está colocando o áudio, pode ficar à vontade de colocar no chat também, tá? Está sendo gravado. E fica registrado o voto. Tudo gravado. Me ouviu aí, não? Está me ouvindo, Waltenberg? Sim, estamos ouvindo, Waltenberg. Parceria. Tá. Carlos, ouvindo aí? É parceria também. Parceria, certo. Tá. Bom, qual que é o outro tema, Vitória? Já está dando... Vê se você... Outros assuntos, né? Ou já está todos... Foram todos... Pessoal... Informados já. Só Elonil, você vai... Rapidinho, vai. Boa noite a todos, Evaí. Boa noite. Recentemente eu estava com seguro com a Paty, só que assim, quando eu comprei o GPS na CPE, eu achei muito inconveniente, de repente começaram a mandar um monte de mensagem, entendeu? Certo. Então, se a gente for voltar nessa situação, é bom a gente ter mais sigilo, porque eu comprei o GPS e comecei a receber um monte de mensagens de pessoas, tipo assim, vamos fazer o seguro, vamos fazer isso. Tipo assim, ninguém me perguntou, que me vendeu, entendeu? Então eu achei assim meio invasivo, sabe? Entendi. A gente ter esse cuidado. Eu apoio essa questão do seguro, é muito legal, só que acho que é bom a gente não fazer igual o banco, né? Porque banco, quando você peça suas informações, vazam assim, né? Só esse detalhe que eu acho interessante a gente ter esse cuidado aí. Tá. Manter a proteção dos dados, né? Tá certo. Alguém mais quer falar? O Wellington? O Wellington. Levantou a mão? Fica à vontade. Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Eu até concordo até com a questão do seguro, mas eu sugeria que procurasse se teria outra instituição, outra empresa, porque eu sou cliente da Paty, graças a Deus ainda não precisei, tenho uma estação segurada, mas já vi por 3 pessoas, colegas, adquirir esse seguro, ter problema de roubo, e na hora de ser ressarcido, não sei se por motivo lá não preencheu o BO lá corretamente, faltar informação, não pôde ser tido ressarcido, o seguro não cobriu. Então eu não posso falar mais aprofundadamente o que foi que aconteceu, que ele não foi, mas eu já vi muita reclamação dessa parte. Então é bom, não sei se o Leonilson já olhou a questão do contrato, aí o que segura da parte aí para... Eu não fiz seguro, eu faço com a York, com eles... Ainda não fiz, tá? O Cláudio tem uma experiência, ele quer falar. Fica à vontade, Cláudio. Essa questão aí da cobertura, né? Isso aí, qualquer seguradora, eu vou dizer sobre um caso aqui, que aconteceu de um colega, uns 10 anos atrás, que roubaram o carro dele. Ele vinha na BR, fecharam o carro dele e roubaram o carro. A estação estava dentro do carro. Ele fez o BO, a seguradora dele, na época nem existia a Paty, era outra, não lembro qual era. Mas a seguradora disse que roubaram o seu carro, não roubaram a estação. Entendeu? E não cobriu justamente por causa disso. No BO, né, o que ele tinha que ter colocado lá é que o carro se a pessoa vier para roubar a sua estação. Não, o que é que tem aí? Tem a estação. Ele não. Fecharam. Fizeram descer do carro, entraram no carro e levaram o carro. Né? Dentro do carro estava notebook, estação.
E a seguradora usou mostrou uma cláusula, essa coisa lá, que não foi roubo da estação. Roubaram o carro dele e a estação estava dentro. Entendi. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem que ter um cuidado, ou aquela coisa, tem que se ler as cláusulas, né? Para saber como vai se comportar na hora de tirar um BO. Simplesmente não pode chegar lá, vou só tirar um BO, dizer que roubou, mas, bem, veja como é as cláusulas de qualquer seguradora, de carro, de casa, sei lá, do que for, né? Porque a pessoa pode realmente perder o seguro por alguma falha de comunicação no BO, alguma informação que a pessoa colocou errado, entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Não é só a parte que pode ter feito isso. Qualquer seguradora, se você vacilar, você perde. Houve um caso desse que o colega aí até está no grupo aí, que ele estava trabalhando, aí parou para almoçar no restaurante, deixou o veículo próximo do restaurante, com equipamento dentro, e foi roubado o carro e o equipamento. Ela alegou que isso aí seria como se fosse um abandono, né? Ele deixou ali, ela não foi roubada, quer dizer, não foi roubada, foi furtada. Então, eu acredito que tem que muito rever esse contrato aí da parte aí antes de adquirir, apesar de eu ser cliente dela. Ô, Elton, obrigado aí pelo relato, Cláudio, tá? Pessoal, quem quer falar, fica à vontade, tá? Que eu vou abordar um outro tema aí que foi passado batido, tá? Que da pauta, que é o tema 3, inclusão de representante por estados e regiões, tá? Mas alguém mais quer falar? Waltenberg, Paulo Brito, tem mais 11 aqui que eu não estou vendo, pessoal, mas levantem a mão, fica à vontade. Comentário, dúvidas, perguntas, podem ficar à vontade, tá? A gente falta aqui ainda mais 23 minutos, mas dá tempo. Ô, Leonilson, esses representantes deveriam ser colocado uma lista de nomes de pessoas que estão interessadas, né? Porque, a princípio, a pessoa tem que estar interessada em ser um representante por Estado, eles querer ser, e aí depois dessas pessoas, se tiver mais de um por Estado, aí fazer uma votação, de repente, porque de repente, vamos supor aqui em Pernambuco, onde eu represento, tem eu, o Waltenberg, tem o Robson. A gente, um dos três quer ser representante de Pernambuco. Aí eu quero, o Walter quer, o Waltenberg quer. Alguém tem que decidir, você ou fazer uma votação. E então tem que colocar esses nomes aqui em evidência para a gente visualizar e... podemos. Legal, ver quem está interessado e lançar o nome. Legal, boa sugestão. E outro detalhe, né? Você tem uma ideia, nós estamos lá em 8, né? Né, Vitória? 8 na diretoria? Sim. Quem se envolve, eu, você, o Rodolfo, o Eduardo, né? Então, claro, não tem tempo, né? Então a gente precisa também, claro, não quer full time, né? A pessoa seja assídua full time. Não queremos, mas pelo menos está se envolvendo, né? Que é, né, levar, igual o Paulo César, né, Paulo? Na tua região você leva a informação, né? Divulga. A gente conta com isso com os representantes, né? Muitas vezes a pessoa não tem tempo, aí fala, Leonilson, obrigado, mas não posso. Também tem essa questão, né, Paulo? É verdade. Bom, quem mais gostaria de falar? Fica à vontade. O Robson. O Leonilson, eu tinha até conversado com o Paulo, né? A respeito da representação, até porque eu tá morando aí em Olinda, né? Aí próximo do Paulo, mas hoje eu estou atuando aqui na região aqui de Petrolina, Juazeiro e tal. Eu até falei para o Paulo, Paulo, eu vou estar aqui sempre, né? Meu trabalho agora está nessa região, eu posso estar representando o pessoal aqui. Legal. Né? Já que o estado já é um pouco distante, é grande, então a gente eu posso estar aqui dando essa força. Tá. Entendeu? Ô Robson, coloca no chat aí, porque está sendo gravado, né? Porque a gente conversa aqui, às vezes esquece, né? E se perde. Coloca no chat, tá? O Cláudio também, né, Cláudio? Você tem interesse, Cláudio, de estar aí? O Cláudio já tem muita coisa, né, Cláudio? Imagino que não, né? O Cláudio falou que quer só ser sócio, mas ajuda também, isso é importante. Agradeço, Cláudio, mas fica à vontade para falar. Não, aqui do estado, né? O que eu até lá atrás, né? Quando a gente estava fazendo a questão da diretoria, né? Eu falei, da parte da diretoria eu não vou ter como participar, mas como representante aqui do estado eu participo, né? Tá, legal. Foi só essa divisão, né? Porque foi na época que estava montando, começou. O pessoal para participar da diretoria mesmo, né? Viu, só? Coloca no chat para a Vitória depois achar, aí a gente entrar em contato.
Faz favor, Hélio, pode falar, você está com a mão levantada. Levantou. Esqueceu. O Hélio. Marcelo também, né, Marcelo? Falou, Hélio? Você levantou a mão? Fica à vontade. Sim. No início, lá quando eu entrei, que estava aquela seleção para ser membro, né, para representar os estados, eu até pensei, mas eu sou natural de Salvador, Bahia, mas moro no Pernambuco há 12 anos, então estou aqui. Então, como aqui em Pernambuco eu acredito que já tinha bastante representante, eu não quis me candidatar para ser da Bahia, apesar de ter residência lá, pela distância. Então, por isso eu optei para não ser um representante de estado. Legal. Marcelo Bauru, né, Marcelo? Pode ser, Marcelo? Teu áudio, Marcelo. Está mudo. Teu áudio. Não, o Bauru aqui para mim é tranquilo, tem bastante agrimensor aqui, né? Esse Bauru região aqui tem muito, hein? Dá para fazer um catado aqui enorme. Mas assim, pessoal, nós estamos aqui com 18, né? O pessoal que tem interesse, né? E não tem o que o Paulo César comentou, né? Duplicidade aí, para não ter conflito, coloca no chat aí, vamos analisar, né? Selecionar. Estamos começando, temos que ter representantes, ok? Ô, Wellington, mesmo você estando aqui em Pernambuco, você pode participar para ser um representante do estado, viu? No entanto, você vai ter que mostrar uma carteirinha do Pernambuco. Apesar de já virar pernambucano, eu tô meio pernambucano e meio baiano, né? Tô há 12 anos aqui, vim em 2010 para a refinaria lá. Se você falar vice, aí eu já sei que você está muito tempo aqui. Mas já casei, desde 2010 aqui vim para trabalhar na refinaria aí de Suape, aí trabalhei, casei por aqui, fiquei por aqui, moro em Tamandaré, apesar de estar em uma obra aqui no Rio Grande do Sul, estou aqui em Garrucho, já na divisa com a Argentina, só atravessar o rio aqui, 500 metros, estou na Argentina, mas sou pernambucano já. Pessoal, você já é Peba, você é o verdadeiro Peba, viu? Pernambuco e Bahia, é o Peba. Vitória, tem mais algum assunto pendente? Vitória, tem mais algum assunto pendente que não foi comentado? Não, senhor Leônidas, todos os assuntos expostos. Bom, aí, pessoal, olha só, a gente pede aí, né, para todos, né, claro, se vocês estão aqui, vocês acreditam no projeto, né, senão ninguém estaria até agora aqui, né, pessoal, até 8 e tanto, né, quem está aqui acredita no projeto e se Deus quiser, nós vamos ter êxito. Mas é interessante, tá, diante do conhecimento de cada um, né, seria apontar, pessoal, depois o que a gente precisa fazer, né, não sei se por aqui, agora é novo, está cedo, é quem precisa do apoio de educação, tá? na formação da NT, né? Que precisa ter um número elevado. Eu tive numa faculdade que ela tem 1.200 polos no país, tá? E ele falou, Leonilson, para a gente, eles não têm um curso de agrimensura, tá? Eles não têm, eles têm tecnologia tem de tecnologia, mas não é agrimensura. Ele falou, para se criar um curso, tem que ver o número de pessoas, né? E não é assim, quantos alunos tem, e não somente uma turma, né? Então, 50, 60, 80 para dar, né? Que a gente falou, tem que preparar material, claro que ele já tem, né, Marcelo? Os caras já têm o curso sem prisão EAD, já tem material, é só direcionar. E até comentei que na própria NT nós temos professores, temos material, temos professores com formação acadêmica que pode, né, tá até regulamentado, né, junto ao MEC para dar aula. Mas, enfim, eles falaram, eu preciso levantar o número de pessoas, né, que querem fazer o curso e por estado. Então, pessoal, deixando aqui para vocês, né, quem tem interesse, faz favor, ou depois entra com a Vitória, ou deixa no chat, ou caso vocês queiram me chamar no PV, olha, eu gostaria de fazer, e a modalidade, nós estamos vendo ainda, pessoal, porque, olha só, o professor Luiz Carlos da Silveira não está aqui, ele criou um curso em 94, para quem estava na área há 4 anos, né, do exercício prático, fazia todo o curso por correspondência de 1 ano e meio, salvo engano, e ia lá fazer as provas durante 1 mês. Não sei se o Marcelo lembra disso. Lembra, Marcelo? Eu lembro disso aí. Só que aí houve uma mudança no MEC, na Secretaria de Educação, e acho que só 5 pessoas se formaram, ele falou para mim.
o restante não se formaram. Mas a gente pode pegar isso, que hoje está até mais fácil. Antigamente era uma coisa nova. Hoje tem a suficiência, né? Você pode usar uma escola, tá? Claro, tudo dentro, nada de vender diploma para ninguém, pessoal. Isso não é interesse nosso, não. E sim habilitar todo mundo. E usar o tempo de conhecimento para ganhar na questão das aulas práticas, tá? E também de conhecimento, tá? Então, é importante que esteja aqui precisando, né? E também levem essa informação para os demais, que a NT vai promover essa formação, tá? Claro, aí precisa do número de pessoas legal para a gente não ter êxito, né? Tá? Professor Luiz Carlos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Professor, o senhor estava ouvindo ou entrou agora? Não, só estava no áudio. Ah, estava no áudio. Tudo bem, professor? Tudo bem. Eu estava comentando aqui, professor, obrigado pela presença e pelo apoio, tá? Eu estava comentando sobre a regulamentação do pessoal prático, né? Que você, eu acho que a primeira escola foi você que, né? A instituição que colocou, acho que 96, né, professor? A formação do profissional prático, experiente e habilitá-lo, né? Exato, Leonilson. Tinha pré-requisito, né? Tinha que ter 5 anos de atividade na topografia, na carreira profissional, né? Tinha que ter o segundo grau completo, né? Ah, correto. E a gente dava o curso, mas quem dava a certificação eram as secretarias estaduais através do exame supletivo. Ah, tá. E depois a legislação acabou com esse exame supletivo, aí nós acabamos com o curso. Eu lembro que você falou para mim, professor, então foi a secretaria que mudou a regra, que mudou na época. Foi sim. Aqui, Leonilson, tinha muita prostituição. Só para te ter uma ideia, Goiás, né? Foi um dos últimos estados a ter essa modalidade. Então o pessoal ia lá fazer a prova era tão simples que até o motorista do ônibus passava na prova. Complicado, né, professor? Tá. E nós vamos precisar da sua ajuda, viu, professor, nesse quesito, tá? Não vamos deixar o senhor sair da NT, não. Meu professor, obrigado pela presença, professor, pelo apoio. Tá, pessoal? Então, as palavras do professor Luiz Carlos Silveira, acho que ele foi a primeira instituição a ter colocado isso no Brasil, né? Foi 96, professor, isso ou 97, 95, né? Se não me engano. Foi 96. Ô, Leonilson, assim que saiu a norma do INCRA em 2001, a regulamentação da norma, né? Nós montamos um curso com 270 participantes para fazer o georreferenciamento de imóveis rurais. Também tinha que ter formação, né? Na área. Desses 270, era obrigatório participar das práticas de campo. Era uma semana de prática de campo com GPS, com desenho, né? E dos 270 apareceram só 30. Complicado, né, professor? Tá. Obrigado, professor, pela presença, o apoio aí à NT, professor, né? E diante quem não conhece o professor Luiz Carlos Silveira, pessoal, o professor é acadêmico há 50 e tantos anos, né, professor? Deu aula aí, sempre na Universidade de Santa Catarina e suas palestras, professor, no mundo inteiro, praticamente. Né? Não, eu lecionei aqui durante 47 anos, praticamente 50 anos, mas eu também lecionei em Campo Grande, em Pirassununga, 2 anos em Pirassununga. Olha só. Obrigado, professor. A sumidade aí na área nossa, né? Obrigado, tá, professor, pela presença. Pessoal, alguém quer mais a palavra? Já estamos próximo aqui do encerramento. Marcelo, fica à vontade. Não, tá tranquilo. Tá tudo bem pautado aí. Fica à vontade, Robson. Faz favor. Também sobre cursos, né, de especialização, né, que no caso não vai ser acadêmico, só especializações. Vamos ter, Robson. E tal. Eu até acompanho e faço parte do grupo aí do Marcelo, né, do software Carson aí civil, que é show de bola, né? E isso aí, olha, uma novidade para nós. Ele está indo para Portugal, acho que na próxima semana. Posso adiantar, Marcelo? Não, vou queimar o filme. O Marcelo vai ser um dos nossos instrutores aí, tá? Ele vai colocar muitos cursos e colocar isso pela leveza, né? O Marcelo sempre fala. E o Marcelo conhece, pessoal, não é puxando a sardinha. Marcelo conhece. Quando eu conheci o Marcelo, ele usava TOPVN,
topográfico, depois ele passou para o civil, depois ele foi para um outro software espanhol, né, Marcelo? Você usava lá para ferrovia. Então, se ele fala que o carro é bom, é porque é bom, né? Porque ele conhece, ele transita nesse software todo, tá? Então, para você saber se o carro é bom, tem que ter carro, né? Senão você não sabe se o carro é bom. Civil 3D praticamente eu fui o pioneiro. A primeira aula de Civil 3D que teve no Brasil foi a minha, né? A videoaula que teve, né? E depois agora de 2019 aí por questões financeiras aí que tá muito caro o Civil, né? Você pagar aí 15 mil reais aí anual, então pesa, né? Então é preferível você procurar uma nova ferramenta que atenda os mesmos requisitos que o Civil, né? Civil é uma ótima ferramenta, mas os preços estão deixando muito a desejar, e o Carson está para isso aí. É uma ferramenta bem dinâmica também, tudo que o Civil faz, o Carson faz, desde hidrologia, também a parte de 3D, enfim, tudo isso aí. Uma ferramenta ótima nisso aí. Deixa teu link lá da tua grupo. Eu posso passar depois no grupo. A realidade, viu? A realidade, Paulo, nós vamos trazer isso tudo para o portal da ANT, né? Conversei com o Marcelo, tudo. Eu tô à disposição aqui, viu? Eu tô à disposição de vocês aí, se vocês quiserem fazer um curso, né? Só precisa ver aí qual a base de curso que vocês querem. O meu métier mesmo é terraplenagem, drenagem e topografia, né? Topografia, hoje, eu costumo dizer que está muito fácil, né? O pessoal só vai lá, fica apertando o botão com GPS, então está muito fácil de fazer, né? Então, assim, agora, se precisar de um projeto de terraplenagem, uma drenagem, esgoto e água, também eu faço, tá? Estou à disposição aí da ANT, se quiser fazer um curso, alguma coisa. Eu não fico postando, assim, as coisas minhas do Carson muito aí dentro da ANT, porque eu não gosto muito de misturar as coisas, entendeu? Eu acho que essa parte da ANT é somente para os profissionais e eu evito fazer comercial desse tipo de situação, tá certo? Tá certo que o Leonilson já autorizou, já tudo fazer isso, mas eu sou... Bom, o Leonilson me conhece, sabe como é que eu sou, né? Tá certo? Então, o Marcelo, ele vê a sombra dele, do Marcelo. Eu, como sou aluno dele, não foi propaganda, vou fazer um depoimento, né? Eu estou fazendo o curso do Marcelo aí e eu já aposentei o Civil 3D, tá? Eu fazia tudo no Civil 3D. Legal, Mário. Eu já aposentei fazendo 100% do Carson. Legal, que bom. Bom saber. Bom, pessoal, já passamos aí 2 minutos da Assembleia. Alguém mais quer falar? Professor Luiz Carlos, sua presença é bem-vinda. Se você quer deixar umas considerações aí, fica à vontade. Ô, Leonilson, como a gente já conversou particular, né? Eu estou com 72 anos, né? 50 e poucos de topografia, né? E atualmente aí eu estou sem mobilidade por causa da diabetes, que eu tive que amputar uma parte do pé. Estou com problema renal. Então, assim, na próxima Assembleia, eu poderia trocar o meu cargo, mas eu continuo na ANT, continuo no departamento técnico que pode ser criado, né? Eu tenho um acervo de mais ou menos umas 26 videoaulas que envolve topografia, geodésia. Tem mais de 40 planilhas do Excel de cálculos geodésico, topográfico. E assim que sair o site da ANT, a gente pode disponibilizar isso para o site, né? Legal, professor, agradeço. Nota a vitória. Professor, eu falei com o Cid, né, que é o advogado nosso aqui, né? Da sua saída, tá? Se precisar colocar na Assembleia. Não, Leonilson, não precisa. É só ele fazer um documento que ele vai redigir, ele assina. Eu falei, mas ele não vai sair, ele vai sair da vice-presidência e vai continuar no comitê técnico. Não tem problema, não precisa nem colocar em votação, viu, professor? Tá? O senhor vai continuar conosco, então, tá bom? Tá ok, mas se precisar da gente, quando a gente tiver inteiro, a gente está à disposição, tá? Vou precisar. Das planilhas que o senhor tem aí, acho que eu devo ter umas 20, então tá faltando 19 aí, que você falou que tem 39 planilhas, então tá faltando 19 planilhas para o senhor passar aí e colocar à disposição. 19 eu tenho. Bom. No passado, assim, a minha atividade acadêmica, além das aulas, né, foi preparar material didático e programas para calculadora na HP50G. Nós tivemos um programa chamado Topolindes, com mais de 20 programas para topografia e geodésia, né? Tivemos o Geolindes, que foi o primeiro programa DOS para topografia no Brasil, né? E depois passou para o Windows. E aí, depois, com a entrada da PVN, ele
parou. Então, a gente tem muito acervo, tem muito material Legal, para disponibilizar para a ANT. Ô, Leonilson, além de equipamentos, nós desativamos a parte de topografia, nós tivemos uma empresa aí que ela foi com sede no Rio de Janeiro, teve muita atuação nas usinas hidrelétricas do Brasil inteiro, né? Enfim, e algum desses equipamentos a gente pode disponibilizar para o museu. Nós temos assim, legal, professor. Agradeço, professor. Nós temos uma robótica da Trimble, 5.500, né? Que era usada para fazer levantamento de volumes, porque ela é automática, né? E temos aqueles ProXT, ProXR, temos legal, professor. 4.600 da Trimble. O começo, né? Que o primeiro era 4.100, né, professor? Essa aqui, professor? 42, né? Sim. É essa aqui? Essa aí, da Trimble, né? Essa aqui é xodó, funciona até hoje, trabalha até hoje, ó. A que eu tenho no acervo aqui, ela tá com um probleminha de bateria, né? Bateria e um ajustezinho assim, mas ela volta a funcionar, tá funcionando. Tá. Aí, professor, eu preciso organizar o documento de doação, né? Porque tem que ser registrado, que você está doando para amostra, né? Então, qualquer tempo aí, imagina, o seu... cadê minha estação? Não vamos trabalhar, é para o museu. Então, tem um documento assinado por você, pela NT, e nós vamos falar da sua história junto no museu, não é só do instrumento. Eu acho que... Recentemente, Leonilson, eu doei, na verdade não foi eu que doei, foi a minha filha, doou para o Museu da Escola Técnica de Agrimensura de Florianópolis, um T3. Caramba, gente, olha só. Eu paguei $60 mil, por esse teodolito, T3, olha só, professor. 0,1 segundo, para determinar coordenadas geográficas. Não, imagino, você deve ter feito muita astronomia com ele, né, professor? Deve ter feito muita astronomia de campo com ele. Na época, era obrigado a ter as coordenadas para homologação de pistas de aeroporto de fazendas, né? E eu fiz muito Mato Grosso, Goiás, Pará. Você já me falou isso. Era obrigatório, se não tivesse esses dados, não era homologado, né? E, professor, e o T3, você consegue a posição, professor, com um T3 de quantos metros? É o mesmo princípio do segundo? 6 metros, o T3 vai dar o quê? 8 metros? 6 metros? Não dá mais, Leonilson. Eu fiz com GPS moderno já, né, usando GLONASS e GPS, Beidou, com 12 horas de rastreio, em cima de um ponto que eu tinha feito por astronomia convencional. Deu 18 metros. Quantos metros? 18. Ah, tá. E qual que é a precisão do aparelho que o senhor fez, você lembra? Era um T3. Travou, Léo. T3 era 1 segundo. Travou de Leonilson. Caiu o Leonilson, caiu a Vitória. Travou. Se for falar com o professor aí sobre a astronomia, fica, né, professor? Um T2 vai dar 30 e tantos metros, então. O Leonilson. Dá. Porque o T3 é 0,1 segundo, né? Exatamente. Tá. Leonilson, eu conferi o marco do Centro Geodésico da América do Sul, lá em Cuiabá. Essa falou para mim. Foi determinado pela equipe do Rondon. Né? Olha só, gente. E a gente chegou também com a diferença de 22 metros, praticamente menos de 1 segundo. Professor, Rondon usava que tipo de aparelho? Lá em 1909, 1912, qual que era a precisão do aparelho dele? O Rondon usava um Gurley, que é um americano, na lupa? Na época o Gurley, né? Na época da ferrovia. Mas na lupa, como é que ele conseguia esse feito? Pois é, agora, né? Mas você fazia várias leituras, assim, e... Caramba, gente. Bom. Que não tinha, o T2 foi 1930, né? Primeira versão, 1920, professor. Aí a segunda, 1930, a 40, a terceira, ele teve 3 versões. Aí foi o automático, 1960. O T3 é 45. Aí o T4, acho que 50, é por aí. Leonilson, porque nos anos 70, além dessa atividade que era obrigatória nos aeroportos, né, eram poucos profissionais que faziam esse trabalho no Brasil. Eu conhecia 2 na USP, né, o antigo IGG, tinha um no Rio de Janeiro. Nós éramos em 4 que fazia esse trabalho aí. Era uma remuneração muito boa. A gente cobrava, na época, $5 mil
livre de viagem, estadia, para fazer esse trabalho. E às vezes demorava 2, 3 dias. Imagina. Legal, professor. Obrigado, professor, pela presença e pelas histórias, né? Pessoal, desculpa aí a demora, já passando 10 minutos, agradeço a todos, né? A assembleia encerrada, né? E agradeço a todos aí pela presença, pela aposta, pela contribuição e torcer não, né? Trabalhar, né? Não temos que torcer aqui, né? Temos que trabalhar com o objetivo que a NT vai ter êxito e vamos ter sucesso. Leonilson. Paulo, quem quer? Fica à vontade, Paulo. Eu queria que você citasse aí, só para... Temos 18 pessoas, 17 agora. Nosso organograma. Com você, como presidente, temos o vice Luiz Carlos, e temos o doutor Luiz Carlos, vice-presidente. Você tem, Vitória? Acho que a Vitória nem pegou, né, Vitória? Quem são os diretores aí? Os diretores? O vice-presidente é o senhor Luiz Carlos da Silveira, diretor administrativo Lindomar da Silva de Menezes, diretor regional Manuel Dias Silva Neto, diretor financeiro Carlos Eduardo Moreira Argente, secretário João Vitor Pereira Rissati, conselho fiscal Rodolfo César de Oliveira Mota, José Zacarias Neto, Paulo César Laurindo dos Santos. Tá. Aí, pessoal, tem o Zacarias, né? Eu até falei isso viu, Paulo? Foi bom você tocar no assunto com o Cid, né? Para estar substituindo. Ele falou, Lilson, não precisa colocar na Assembleia. O Zacarias, por algum motivo, né? Político, viu, professor? Eu fiz uma brincadeira um dia no grupo, né? E falei não sei o quê, e ele já se irritou e saiu do nada. Eu achei uma infantilidade da parte dele. Até o Paulo, pô, vai lá e pede desculpa. Eu não devo nada pedir desculpa para ele. E saiu. Aí tem alguns aí desse grupo nosso que não está se envolvendo muito, não é assíduo, né? Então, isso aí, Paulo, pode ser substituído e renovado, tá? Sem colocar na Assembleia, tá? Somente na ata, registrar a ata e assinar que já está legalizado, ok? Depois comunicar ele, né, também, né? Também, comunicar, tá? Comunicar. Tá bom. Muito bem. Pessoal, obrigado aí pela atenção, pela presença de todos, tá? Eu agradeço muito aí, vamos seguindo. Obrigado, professor Luiz Carlos, aí o Waltenberg, o Mário Fonseca, o Robson Carneiro, Paulo César, Marcelo, aí tem outros que eu não estou conseguindo ver o nome, mas agradeço a todos, pessoal, a todos. É um projeto, se nós temos aqui o professor Luiz Carlos da Silveira, que fundou a associação de 1982, né, professor, lá de Criciúma, né? A associação da Engenharia de Agrimensura, né, professor, em 82, né? Eu fundei em 82 a SEAG, Associação Catarinense de Engenheiros Agrimensores, e na Bahia, no primeiro congresso que teve em 86, eu fundei a FENEA. A FENEA, que tem em 86, né, professor? Então, se ele está conosco aqui, é porque ele viu que o projeto pode dar certo, né? Depois eu mesmo falo que a FENEA ficou, agora está se voltando aos poucos, mas ficou, né, meio que ao léu. Então, quando a gente junta todo mundo aqui, não, tenho certeza que vai ter êxito. O objetivo nosso aqui não é ser maior ou menor que ninguém, ser todos mundo iguais. Ok, pessoal? Obrigado a todos. Bom feriado, bom descanso. Professor, mais uma vez, obrigado. Marcelo e os demais aí que não estou vendo o nome aqui, pessoal. Ok? Obrigado. Obrigada a todos. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais, Anil. Até mais, boa noite. Alô, Cláudio, abraço. Tudo de bom. Carlos José. Nilton, obrigado, Nilton. Kiko falou pouco hoje, né, Kiko? Obrigado, Kiko. Paulo Brito, obrigado, Paulo Brito. Vamos seguir, meu amigo. Waltenberg, obrigado. Obrigado a todos.